Muito obrigado por escutar nossas histórias, principalmente vocês que estão maratonando, pois sabemos que as histórias abaixo do número 60 aproximadamente estão com um áudio mais ruim e uma edição mais fraca. Só pedimos paciência e compreensão, afinal, somos 2 irmãos, cada um com um celular nas mãos. Ah, e se puder, siga e nos ajude a compartilhar. Um grande beijo. Eu vou contar uma história que vai te chocar. História essa que começou na infância, com algo totalmente inofensivo, mas que amadureceu com certa maldade, o que fez com que o ódio desse suas caras, de maneira sutil e imperceptível, mas ele estava lá, só eu não percebia. Entretanto, por uma brincadeira simples e inocente em frente a uma fogueira durante um acampamento, o rumo do nosso destino ficou totalmente sombrio e sem esperanças. Mamãe, eu não quero ir para a escola. Calma, Denis. É seu primeiro dia de aula, você vai fazer amigos, vai se divertir. Escuta o que eu tô dizendo. Não, mãe, eu não quero. Eu prefiro ficar em casa. Bom, querendo ou não, você vai. É engraçado como nos lembramos pouco da nossa infância, né? Não faz muito sentido. A gente cresce, convive com pessoas novas, deixa de falar com outras, mas, ao longo dos anos, apenas coisas marcantes realmente ficam na memória, e essa é uma delas. Me recordo que, ainda no pré, chorar quando minha mãe me acordava para ir para a escola. E cara, esse sentimento nunca mudou para falar a verdade, mas, por alguns momentos ao me recordar, eu dou risada sozinho só de pensar, pois foi nesse dia que conheci meu melhor amigo. Bom dia, classe! Sejam bem-vindos, meus preciosos! Bom dia! Nossa, que bom dia mais desanimado! Eu quero ouvir bom dia, professora! Bom dia! Bom dia! Eu olhei para o lado e ele estava lá, olhando para minha cara com um sorriso mal formado, como se a sua mãe estivesse prestes a dar aquela surra e na hora ter pensado em algo engraçado, mas não podia rir de jeito nenhum. Pessoal, só para avisar, o Gustavo fala um pouquinho diferente de vocês, mas ele é amiguinho como todos, então sejam legais com ele, tá bom? Nesse momento, eu olhei na hora para o Gustavo, e ele, ao me olhar, não segurou a risada e a gente riu insanamente de gargalhar. E o resto da classe também nos acompanhou. Foi aí que nosso vínculo se iniciou. Os anos foram se passando e nós sempre fomos unha e carne. Para onde eu ia, o Gu me seguia. De início, ele mesmo falou que podiam chamá-lo de Gaguinho, pois ele achava o apelido bonitinho. Contudo, as coisas começaram a mudar com o tempo. Me recordo que, enquanto estávamos no 3º ano, entrou um grupinho de alunos novos na nossa sala. Entre eles, um garoto um pouco mais robusto, apesar de ter a mesma idade do grupo, aproximados 8 anos. Ele era no mínimo uns 20 quilos maior do que a gente. Contudo, além do peso, seu humor e brincadeira eram totalmente diferentes da classe. Primeiro que ele escolheu alguém para apadrinhar, e esse alguém seria nada mais nada menos que o Gu, vulgo Gaguinho. E aí, seus panacas? E aí, Shed, o que você quer dessa vez, hein? Eu tô com fome. O que vocês trouxeram hoje? Shed, hoje... Gu ficava super nervoso quando estava perto dele. E eu percebia que quanto mais relaxado ele ficava, menor eram os momentos em que ele gaguejava. Na real, perto de mim era tão natural que eu nem percebia ele gaguejar, pois isso já estava enraizado em mim. E muitas vezes, ele de fato não gaguejava uma palavra, e isso principalmente quando ele estava muito feliz. Que é, ô moleque? Fala logo! Ou vai esperar dar o horário do almoço para terminar a frase? Shed, é que o Gu tem exame de tarde, então ele não trouxe café da manhã para ficar de jejum hoje. E eu tô ligando para isso, ô porta-voz. Se ele não me der, vai tomar pescotapa de graça. Não precisa. Toma, ó. Pega o meu, tem bastante. Tenho certeza que você vai ficar cheio. Shed pegou o meu lanche e mesmo assim
dei um tapaço no pescoço do Gu. Foi tão forte que notei que ele estava com lágrimas escorrendo, mas limpou rapidamente, pois, se Shed percebesse o choro, ia dar outro até a pessoa parar. Já vi ele fazendo isso várias vezes, uma comigo, outra com outro menino de outra classe, mas com o Gu era o mais comum. Assim que saímos do recreio, com apenas 8 anos, Gu se virou e me deu um abraço e começou a chorar. Disse que queria ter a minha amizade para sempre e que a minha proteção era importante para ele. Eu apenas retruquei. Relaxa, Gu. Somos amigos, esqueceu? Não precisa chorar não, cara. Na próxima, pode deixar que eu fico com o pescotapa também. Anos vivendo dessa maneira fez com que eu e o Gu nos aproximássemos como irmãos. Logo, nos adaptamos à zoação de Shed diariamente ao longo do tempo, até que chegamos à nossa adolescência. Algumas empresas começaram a visitar nossa escola para oferecer uma festa de formatura, e nós estávamos até um pouco empolgados. Seria praticamente nosso último dia juntos antes da faculdade. Ou seja, a despedida tinha que ser honrável. E aí, pessoal? Já decidiram o que vai ser? Eu não sei não, Kimiko. Eu acho que o valor de todos está bem parecido, mas me agradou o lance do acampamento. Ia ser legal passar um final de semana longe de casa e é a empresa que inclui a festa no final do ano também. Eu também acho. E você, Gaguinho, o que você acha? Eu fico com o que vocês decidirem. Beleza, então. Vou avisar as meninas e o resto da galera. Agora, vocês sabem que o Shed também vai, né? Eu sei. Paciência. Já convivemos com ele durante tantos anos. O que será mais um final de semana? Torcer para ele arrumar uma garota lá e parar de encher o nosso saco. Pode deixar. Eu vou tentar ajudar com isso. Nossa classe era de aproximadamente 25 pessoas. Éramos todos unidos, menos com o Shed, que sempre se alinhava com alunos mais velhos. Químico estava organizando a formatura e ela era muito boa em liderar. Assim que ficou decidido, em poucos meses, durante as férias de verão, nos preparamos para o passeio. O ônibus parou na casa de cada um de nós e eu sentei ao lado do Gu, enquanto Shed sentou logo atrás de nós. Só que ele estava até tranquilo, um pouco mais na dele, e eu fiquei bastante feliz com isso. O acampamento estava cheio, algumas escolas se organizaram também para esse passeio. Por cima, eu facilmente contaria umas 300 pessoas, ou seja, uma galera boa. Apesar de estarmos separados por um monitor um pouco mais velho, sabíamos que a organização seria por grupos e tinha a seguinte programação. Primeiro dia seria a noite de fogueira com marshmallows. Segundo dia seria a balada da madrugada, juntando todos os colégios no salão principal do acampamento. Eu até que estava empolgado. À tarde fizemos algumas atividades, jogamos bola e tivemos churrasco com pagode, bem bacana. Logo, me preparei para a noite e já comecei a dar uma desperto com o Gu. E aí, Gu, será que vai ter algumas gatinhas hoje à noite? Já vi que tem sim. Tá ligeiro, hein, cara? Demorou. Hoje vai ser algo mais tranquilo, mas amanhã a gente causa com as garotas. Fechado. Como seria a noite em volta da fogueira, eles separaram por grupos. Logo, 25 pessoas da nossa sala seria um momento ideal para descontrair. E eu tinha certeza que brincadeiras do tipo verdade e desafio iriam aparecer. Coloquei uma bermuda e uma regata, porque estava bastante calor. Gu fez a mesma coisa e caprichamos no perfume. Afinal, na nossa sala tinha a Kimiko, a Bia, a Valéria, enfim, várias gatinhas também. Em volta da fogueira, demos risadas, assamos abacaxi, marshmallow, espetinho, foi demais. Até que Shed, que estava muito mais na dele durante todo o passeio, sacou uma JZL e pediu para escutarmos histórias de terror. Kimiko logo comentou. Nossa, Shed, durante todo esse tempo se escondia uma pessoa legal nessa carcaça aí? Cala a boca, japa! Eu só tô na bad porque estamos nos despedindo, mas essa noite tem que ser especial. Nessa hora, ele tacou um marshmallow ainda derretendo na cara do Gu, que interrompeu com a mão e gemeu de dor pela leve queimadura. Shed sendo Shed. A ideia dele de fato foi bacana. Kimiko me abraçou, Bia abraçou o Gu e Valéria ficou mais pertinho de Shed. O cara foi um gênio. Escutamos um pouco de Multiverso Terror no aplicativo e,
entre algumas histórias cômicas e medonhas e outras bastante criativas, Kimiko disse: Galera, já que estamos nesse clima bacana de terror, vamos aproveitar que são 1 da manhã e escutar um áudio antigo que peguei no quarto da minha bisavó. O que vocês acham? Eu não entendi bem na hora, mas Kimiko comentou por cima que sua bisavó vivia no Monte Fuji, onde coisas assustadoras aconteciam e, antes de vir para o passeio, ela entrou escondido num pequeno templo que tinha em seu quintal, destinado para as memórias da sua bisa, e pegou uma caixa cheia de coisas e, dentro dela, havia um áudio gravado por um pequeno gravador. Ela pegou o celular e gravou por cima. Que doideira, essa menina não tinha medo mesmo. Antes de colocar o áudio, ela explicou que aquilo se tratava da última fala de uma das 3 carniças, bruxas que viviam no monte e que amaldiçoaram o lugar. Ela sacou uma foto grande e mostrou para todos. Eram 3 velhas, sendo uma bastante gorda, com os seios pendurados à mostra e um saco na cintura. E, nesse saco, era possível ver um braço e uma perna de criança pendurado do lado de fora. A segunda velha era uma mulher extremamente magra, usando uma mochila de lã e uma saia curta. Já a terceira, uma velha alta e forte, segurando um martelo enorme e usando um capuz velho e rasgado, também mostrando os seios pendurados. Porra, Kimiko, tá de zoação, né? Isso aí é macabro demais, mano. Kimiko, eu não tô afim de ouvir isso não. Relaxa, meninos, para de ser bundões. Nessa hora, ela colocou o áudio para tocar. Era estranho, pareciam 3 vozes japonesas falando. E eu não entendi porra nenhuma, muito menos o Gu. Então, ficamos ali com cara de paisagem, até que Kimiko deixou o celular cair e começou a tremer. O que foi, Kimiko? Isso faz parte da cena, é? Ela nem me respondeu. Ficou ali, olhando para o lado e para o outro, e eu, sem entender nada, tentei acompanhar sua visão, até que, do nada, ela me solta. Gente, perdoa pelo que eu fiz, mas eu acho que coloquei todos nós em perigo. Como assim, Kimiko? Eu não entendi nada que saiu daquele áudio. Só me parecia 3 velhas cochichando. É porque você não entendeu o que elas falaram. Ok, tá bom. E o que elas falaram? Que estão sentindo o cheiro do meu medo. Nesse momento, todos escutaram uma risada tenebrosa ecoando pelo local e Kimiko se levantou apontando para a pequena mata que rodeava o acampamento e, dali, surgiu na escuridão 3 velhas caminhando lentamente em nossa direção. Diferente de um filme de terror comum, em que o monitor vai tirar satisfação com aquele ser desconhecido para discutir o motivo da invasão, notamos que o nosso levantou tão rápido que nem deu tempo de acompanhar o seu trajeto até o carro, e do carro para a estrada. Em paralelo, eu também me levantei com tudo. Gu me ajudou e segurei as meninas pelo braço e corremos até a parte interna do acampamento. Enquanto isso, as 3 velhas caminhavam até nós sem muito esforço, pois sabiam que o lugar estava cheio e nem precisariam correr. Assim que entramos, subimos até o 3º andar do prédio em que ficava o refeitório e pudemos acompanhar que todos em volta tiveram a mesma ideia. Cada grupo correu para um lugar e, como os ônibus que nos levariam para casa só chegariam pela manhã, não tínhamos muita escolha. Algumas pessoas até correram para a mata, mas eu não tive essa coragem, pois estava muito escuro. Eu fiquei com uma delas em meu campo de visão, a velha forte e alta. Pude vê-la chegar em um dos alojamentos. Ela abriu a porta numa facilidade absurda e, antes de entrar, jogou um pó no início da porta e partiu para dentro lentamente. Pude ouvir gritos e gritos ecoando a alguns metros de distância. Vi algumas pessoas sendo esmagadas por martelada e fiquei ainda mais apavorado quando uma delas tentou sair e, ao atravessar a porta da frente, tropeçar repentinamente e, quando levanta, notar que os seus pés haviam trocado pelo braço, ou seja, sem coordenação alguma. A menina estava lá, no chão, gritando de agonia, até que a velha do lado de dentro começa a correr com entusiasmo até o lado de fora, ajeita o seu porrete e acerta a menina ali mesmo, com o sangue sendo espalhado para todos os lados. Eu virei e disse: Pessoal, nós estamos em perigo. Elas não vão deixar a gente sair se conseguirem entrar.
Como assim, cara? Tá maluco? Não compensa sair, não. Shed, sei que você é grande, mano, mas, na moral, nem discute. Vamos sair daqui agora. Eu tô contigo. Químico ainda estava apavorada, tremendo e fora de si, como estivesse em um transe. Então, dei um tapa em sua cara com força, a fim de fazê-la cair na real e mostrar que dependíamos apenas de nossas ações para sobreviver. Ela reagiu, me olhou chorando e balançou a cabeça. Corremos imediatamente até a porta da frente e, no caminho, Shed pegou um machado de emergência que estava na parede e caminhou com ele em mãos. Assim que atravessamos a porta, notamos que Bia, a última da fila, foi puxada pelos cabelos pela outra velha, a gorda, que arrancou seu couro cabeludo, colocou-a no saco e começou a engolir seus cabelos longos. Nós não tínhamos mais tempo para o luto. Químico gritava e chorava de soluçar enquanto corríamos. Jagu estava ali, com o olhar frio e com o ódio estampado na cara. Shed diminuiu a velocidade e ficou em último na fila, pois ele estava com o machado e estava na intenção de nos proteger. Corremos para o alojamento maior que tinha 2 acessos de portas. Logo, entramos gritando, falando para as pessoas acompanhar as janelas e as portas, para não deixar nenhuma das entidades entrar, e todos os sobreviventes concordaram, mas não tínhamos um plano de ação, até que um deles, com um rádio em suas mãos, disse que conseguiu chamar a polícia e que estavam em 2 horas de distância. Logo, nosso objetivo era a sobrevivência. As risadas começaram a ecoar novamente, e eu, morrendo de medo, chamei nosso grupo para se esconder enquanto o restante das pessoas estavam montando barricadas na porta. Gu teve uma ideia, e eu aceitei, já que ele também fazia parte do grupo. Vamos no ar. Ele estava nervoso, gaguejando com maior frequência, mas eu já entendi a sua frase antes mesmo dela se completar. Então, entramos no acesso do ar-condicionado. Ficamos escondidos na tubulação, enquanto Shed, por ser maior, ficou com o resto do grupo que estava no alojamento. Ele disse que não tinha problema, de que iria arrumar um jeito de nos tirar de lá, e eu fiquei muito agradecido. Meia hora depois de ficarmos dentro da tubulação de ar e, começando a suar de calor, notamos pelo acesso que nos dava a visão de que 2 velhas estavam na janela, sorrindo, olhando para dentro, a gorda e a grande, caminhando lentamente e rodeando o alojamento, até que a grande se irrita e dá apenas uma martelada na porta principal, que cede completamente, enquanto as pessoas correm desesperadas para a parte de trás, até que, ao tentar sair, notam que agora a velha gorda obstrui completamente a saída e começa a correr para dentro, pegando as pessoas, quando escuto gritos sendo abafados pelo sangue que jorrava de suas pernas enquanto ela os colocavam no saco. Kimiko segurou meu pé com força, tentando disfarçar o horror que ela estava acompanhando, até que, para nossa surpresa, Shed saiu de trás da geladeira e acerta a nuca da velha gorda com força, o suficiente para ela cair no chão com a cabeça pela metade. Foi aí que Gu me olhou com cara de esperança e disse: Então elas morrem? E eu senti que ele estava se sentindo mais seguro, não gaguejou muito, e agora, com a chance de sobreviver, pois nenhum de nós queria morrer, ainda mais do jeito que estávamos presenciando as pessoas partirem. Tínhamos a preocupação reduzida, agora para 2 velhas, enquanto eu fiz um infeliz comentário do tipo: Pessoal, e a terceira? Quando sinto Gu me puxar de maneira feroz pelos braços, pois fiquei muito tempo hipnotizado observando o que acontecia naquela cozinha e, ao olhar para os meus pés, pude notar que agora Kimiko estava com a boca aberta olhando para mim, mas a sua boca não estava como uma abertura normal, e sim com o espaço suficiente para eu conseguir enxergar que a terceira velha estava sorrindo de dentro dela. Assim que caímos, machuquei um pouco o braço, mas Gu havia acabado de salvar minha vida. Corremos para a parte de baixo do mato e nos juntamos com Shed, que mantinha o machado nas mãos, e, ao nos olhar, já sabia que nós 3 éramos os últimos sobreviventes, então tínhamos que bolar um plano para sobreviver por mais 30 minutos, ou tentar matar mais alguma daquelas criaturas. Pensamos em esperar elas aparecer na saída do alojamento principal, pois sabíamos que elas estavam ocupadas com os corpos das pessoas,
mas nosso objetivo na verdade era observar se de fato elas estavam naquela direção, para tentarmos correr ao lado oposto. Foi aí que a velha grande apareceu andando lentamente até a metade da nossa distância, e eu sabia que ela era rápida, mas Chad pediu para não movermos ainda, quando a velha magra também sai de lá. Ela estava ao lado da velha grande. Elas estavam lá, paradas, mas, às vezes, davam um passo à frente. Foi quando Gu disse: Irmão, vá para a direita correndo, por favor. Eu olhei para Gu e sabia que ele estava ali, frio, quase não gaguejando novamente. Então, entendi que ele falava sério, talvez tinha alguma ideia, e eu segui com o pedido sem questionar. Corri para o lado oposto deles, em direção à mata alta, quando a velha grande e a velha magra começam a correr empolgadas em minha direção. Foi aí que Chad acompanhou a corrida da velha magra, que era um pouco mais lenta, e acertou o seu machado em suas pernas, fazendo-a gritar de gargalhada, e, em seguida, ele a atinge na testa, enquanto eu continuei correndo, dessa vez o mais rápido que pude, pois a velha grande, apesar de grande, era extremamente rápida, e eu estava terrivelmente apavorado, e entendi o porquê elas correram atrás de mim. Eu ia entrar no mato, mas sabia que se entrasse, nunca mais sairia, então me esforcei o máximo que pude e fui em direção à estrada, enquanto Gu e Chad corriam também em minha direção. Mas eu não podia parar, e muito menos deixá-los alcançar a velha grande, pois ela, apesar de estar correndo empolgada atrás de mim, às vezes olhava para trás, pois sabia que também estava sendo perseguida. Até que, depois de correr pela estrada por pelo menos 1 hora, encontro a sirene em minha frente, e eu gritava antes mesmo do carro virar e parar no meio do caminho, com os policiais apontando a arma para aquele monstro enquanto estavam apavorados. Foi aí que um dos policiais começou a disparar sem parar, até que a velha grande os alcançou, atravessou o cabo do martelo em um dos policiais e atingiu o outro policial com o seu próprio parceiro pendurado no martelo, explodindo-os no ar. Eu não podia parar para pensar, enquanto sentia aquela chuva de sangue cair sobre mim. Peguei a espingarda no banco de trás e atirei na cabeça da velha grande, que decompôs no ar. Eu fiquei ali, chorando e de joelhos, até que Chad lentamente largou o machado e veio me consolar, botando sua mão no meu ombro e dizendo: Acabou, parceiro. Acabou. A gente sobrevive. De repente, começo a notar a cabeça de Chad sangrando, com o sangue escorrendo em seu rosto, e vejo seu corpo caindo no chão completamente desacordado com um machado pendurado em sua nuca, quando olho para minha direção e vejo Gu ali, parado com as mãos tranquilas e um olhar frio, sem arrependimento algum, e o escuto dizer: Ri de mim agora, seu arrombado!